Valentões enfrentam menina de rua, ex-sniper que transformou a fazenda em campo de batalha. A cidade de Santa Lúcia estava mergulhada em trevas. Fumaça e gritos ecoavam pelas ruas, enquanto os valentões se espalhavam como pragas, devorando tudo o que estivesse à vista. No centro desse caos, uma jovem chamada Lúcia, ex-sniper, se escondia nas sombras. Sem ninguém por ela, movia-se entre os abandonados prédios, como um espírito errante, determinada a usar suas habilidades para aquilo que mais importava. Após perder seu irmão para a violência brutal que infestava cada canto da cidade, Lúcia decidiu que não poderia mais ficar parada. A antiga fazenda de sua família tornou-se sua fortaleza. Os portões enferrujados agora aguardavam um campo de batalha clandestino. Balas, armas e um arsenal grotesco de coisas que ela havia coletado se espalhavam pelo lugar. Um estalo do gatilho reverberava como um eco de vingança, enquanto seus treinos a tornavam mais forte, mais rápida. No fundo, sabe, eles eram ligados por um passado que selava os destinos deles de maneira macabra. A cada dia que passava, sua influência crescia, e a cidade se tornava um campo minado, onde os poderes corruptos da política e do crime dançavam sob a mesma melodia. Em sua fazenda, Lúcia absorvia o conhecimento dos horrores do cotidiano. Conversas cochichadas sobre o lobo misturavam-se aos ruídos das armas. Os traumas de um passado de guerra e a perda de seu irmão formavam uma tempestade dentro dela. Cada tiro disparado era um grito por justiça, mas havia um preço oculto. O sol se punha rapidamente, tingindo o céu de vermelho, quando Lúcia se preparava para o dia da emboscada. Seu coração pulsava forte, aperto no peito, sabendo que não havia volta. Você é uma arma viva, mas até onde isso vai te levar? Ela pensava. A tensão era palpável, e cada ruído ao redor parecia mais alto. Na véspera da batalha, algo inesperado aconteceu. Entre os papéis antigos e os objetos deixados pela família, Lúcia. O que estava escrito ia além da traição. Era um segredo devastador que poderia mudar tudo. O que ela aprendeu a temer poderia ser a chave da sua libertação ou a sua desgraça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia apertou a carta nas mãos, os olhos arregalados de surpresa. Não era apenas um desabafo de um passado distante. Era a revelação de quem realmente era o lobo. Um nó se formou em sua G. Pedaços de uma vida que ela não sabia que existiam. Um segredo que a conectava mais a ele do que jamais imaginara. Não pode ser verdade. A noite caía, e na escuridão a tensão era palpável. Lúcia correu até o sininho de metal na porta da fazenda. Cada batida ecoando como um aviso. Ela precisava se preparar. O que mais poderia ter escondido? Uma mistura de medo e raiva borbulhava em seu interior. Ela pegou sua arma, um artefato de precisão, e sentiu o frio do metal contra sua pele. Não havia tempo para hesitação. Você está sendo ingênua, Lúcia. Sua mente sussurrou, mas enquanto pensava, a luz de uma lanterna a afastou de seus dilemas. Um grupo de valentões se aproximava, e a silhueta de um lobo se destacava entre eles. Ele era mais que um simples rival.
fazia parte de algo mais profundo e obscuro. E agora ele havia decidido trazer a batalha até ela. Os gritos da cidade se tornavam cada vez mais intensos. A ideia de que Lúcia poderia estar ciente de seu passado alarmava o lobo. Assim que ele chegou mais perto, Lúcia sentiu os músculos doerem, seu coração disparar. Ele olhou para ela com um sorriso que misturava zombaria e desafio. Então você encontrou a carta. Sem pensar, ela apertou o gatilho. O tiro ecoou no ar, mas não atingiu o lobo. Em vez disso, encontrou o homem ao lado dele, que caiu ao chão com um último estalo de vida. Os valentões se agitaram. Um murmúrio de choque se espalhou pelo grupo. Você tá louca? Alguém gritou, enquanto o lobo apenas sorriu. Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa, Lúcia? Ele se aproximava, a confiança emanando dele como um perfume enjoativo. Você não entende o que realmente está acontecendo, não é? Estamos conectados por mais do que você imagina. As palavras dele penetraram a mente de Lúcia como facas. Ela não queria acreditar. Aquele homem era a razão pela qual seu irmão estava morto. O símbolo da opressão que ela queria derrubar. Mas, e se estivesse certo? O que mais ele sabia? Você não precisa fazer isso, ele disse suavemente, como se soubesse que estava ganhando terreno. Não é só uma guerra entre você e eu. É mais profundo. Existe um mundo que você ainda não viu. Sua luta não é só pela cidade, mas por algo maior. Um legado. Um grito veio de trás dela, e a atenção de Lúcia foi desviada por um segundo. O que poderia ter sido um instante de desespero se transformou em clima de frenesi. Ela ouviu um som familiar, o barulho de uma arma sendo carregada. Ela não era a única com segredos. Por um momento, ela hesitou. Um estalo, um clique e uma sombra surgiu, preparando-se para atacar. Lúcia virou-se rapidamente, mas viu que alguém a protegia. Alguém que nunca esperaria. Com um manto de medo, ela olhou para o rosto familiar. Era João, seu irmão mais velho, vivo, mas ao mesmo tempo uma estranha alucinação. Havia algo no olhar dele que não se encaixava. João? A voz dela falhou. Você tá vivo? O que você tá fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Ele resmungou com uma frieza que deixava Lúcia inquieta. A tensão no ar era quase insuportável. O que ele sabia? O que ele queria? A batalha estava prestes a se intensificar, mas aquela revelação a abalou mais que qualquer tiro. Lúcia ficou paralisada, incapaz de decidir se seu irmão era um aliado ou um traidor. O lobo sorriu mais uma vez, como se soubesse que o jogo havia mudado, e no meio do caos, a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais turva. O que mais ela não sabia? Lúcia ficou paralisada, as palavras de João ecoando como um trovão em sua mente. Então você está vivo? O que você está fazendo aqui? A esperança e o medo se misturavam num emaranhado de emoções. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela tentava processar a realidade cruel que se desenrolava diante dela. O lobo não perdeu tempo. A situação se agitou e um sorriso maligno brotou em seu rosto. Ela sabia que você voltaria, João. Era só uma questão de tempo. O tom dele era como um veneno sussurrante, se insinuando na mente de Lúcia. Ela não podia acreditar. O irmão que todos acreditavam estar morto estava bem ali, à sua frente. Mas havia algo sombrio em seu olhar. João, você me deixou. As palavras saíram como um grito desesperado. Você me deixou para lutar sozinha. Ela queria correr até ele, abraçá-lo, mas o medo a paralisava. O lobo havia plantado sementes de dúvida em seu coração. Eu não tinha escolha, Lúcia, ele respondeu, a voz baixa, mas firme. Você não entende o que está acontecendo. Eu estou aqui para te proteger, ou pelo menos tentar. Seus olhos eram frios, distantes. E Lúcia não sabia se ele falava sério ou se havia se juntado àqueles que destruíam a cidade. A tensão era palpável, e a batalha que se aproximava
parecia insignificante diante da batalha interna que Lúcia enfrentava. Proteger? De quem? De mim mesma. A raiva invadiu como um fogo incontrolável. Você é um traidor, se aliou a esta escória. Os valentões moviam-se inquietos, como se o clima estivesse prestes a explodir. O lobo se aproximou mais, provocador, desfrutando do espetáculo. Você se lembra do que nós somos, Lúcia? O que podemos fazer? Acredito que seu irmão pode agregar à nossa causa. A ironia em suas palavras fazia Lúcia se sentir como um peão em um tabuleiro perigoso. E então, algo incrível aconteceu. O chão tremeu e um estrondo ensurdecedor fez o ar vibrar. Uma explosão irrompeu na entrada da fazenda. Aterrorizada, Lúcia se virou a tempo de ver um grupo de homens, uniformizados e armados, invadindo o espaço. Eles não estavam lá para negociar. Estavam ali para eliminar qualquer um que representasse uma ameaça. É a polícia! Alguém gritou. O lobo rangeu os dentes e os valentões começaram a se dispersar, enquanto as balas uniam como insetos em um espaço confinado. Lúcia sentiu um frio na espinha. Não é apenas uma batalha entre ela e o lobo. Agora sua sobrevivência dependia de um novo grupo de inimigos. Aguente firme, Lúcia, João gritou, empurrando-a para trás de um barril de feno. Mas a incerteza ainda pairava entre eles. O que aquele homem realmente queria? A conexão que uma vez teve com ele agora parecia um labirinto de mentiras. Um dos homens uniformizados se virou para eles, e a expressão em seu rosto fez o coração de Lúcia parar. Ele não era apenas mais um membro da força policial. Era um conhecido do seu passado. Lúcia, precisamos sair. Agora! A urgência na sua voz disparou um gatilho de lembranças. Era Carlos, um amigo de infância. Alguém que ela acreditava estar longe e seguro. Mas o que ele estava fazendo ali? A inquietação tomou conta. O que mais ele sabia? João gritou. O que devemos fazer? A pergunta parecia gritar no ar. João hesitou, e a confiança que ele parecia ter momento antes começou a se desvanecer. Eu não sei, Lúcia. Eles podem estar aqui para te proteger ou para te capturar. Naquele instante tudo parecia terrivelmente real. Em um giro vertiginoso, a batalha se transformou em uma corrida pela vida. O tempo e a verdade estavam de mãos dadas, e Lúcia percebeu que até aquele momento havia uma verdade que lhe escapava. O que realmente unia o lobo à sua história? E João, quem ele de fato era agora? O caos havia começado, mas a verdadeira guerra estava longe de ser revelada. A explosão fez tudo tremer. Lúcia ficou paralisada, com o coração aos pulos. A poeira subiu como fumaça de um incêndio, e gritos preenchiam o ar ao redor. Era uma cortina de caos. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, tentando se escutar sobre o barulho. Lúcia, agora não é hora. Carlos respondeu, puxando-a para trás de um barril. As balas uniam perto, e Lúcia se espremia, quase sem fôlego. João estava a poucos passos, olhos arregalados, enquanto o lobo e os valentões se espalhavam, tentando se organizar em meio ao pânico. Lúcia olhou para Carlos. O passado veio à mente, mas não havia tempo. O que ele sabia? Eles estão depois de você. Precisamos sair, disse ele. A voz tensa, olhos alertas. O abalo da explosão ainda ressoava em seus corpos, criando uma esperança inquieta. Mas havia algo em seu olhar. Uma intensidade que ela não conseguia ignorar. Um novo rugido de tiros cortou o ar. Lúcia observou o lobo recuar, gritando ordens. Não havia medo no rosto dele, apenas um sorriso. Ele parecia se divertir, mas o que mais a inquietava era a presença de João. O irmão que todos acreditavam estar morto. O que ele estava fazendo ao lado de Lúcia? Para quem ele realmente torcia? Carlos chamou, quebrando seu devaneio. A gente precisa ir agora. Eles vêm cá. A urgência em sua voz trouxe Lúcia de volta, mas a imagem de João a prendia. Ele parecia tão feroz,
tão distante. O que ele havia se tornado? De repente, a porta da fazenda se abriu com um estrondo. Uma figura alta e conhecida se destacou. O que está acontecendo aqui? Era Helena, uma antiga colega de classe, aquela que sempre usou palavras como armas. Agora, ela era parte da polícia. Lúcia, você tem que vir com a gente. Eles vão matar vocês, gritou Helena. O olhar dela era desesperado, quase implorando. Mas e João? Lúcia perguntou, sentindo a confusão aumentar. Havia tanto em jogo e a integridade do irmão estava em xeque ali. Ele é um civil. Não. A palavra veio de João, fria como gelo. Você não sabe quem eu sou, Lúcia. Um nó cresceu na garganta de Lúcia e o ar pareceu se esvair ao redor dela. O que você quer dizer? A voz saiu como um sussurro. O coração dela martelava, e a verdade ameaçava despedaçar tudo. Eu não sou quem você pensa que sou. João respirou fundo, músculos tensos. Eu me juntei ao lobo para me infiltrar. Havia planos maiores, algo que você nunca saberia. Lúcia se perdeu nas palavras. Uma traição de tal magnitude que poderia detoná-la. Você se uniu a eles para isso? Para me deixar aqui sozinha? Havia um propósito, ele gritou, quase suplicando, mas o olhar dela era de desespero. A conexão que compartilhavam se desfez como fumaça. O lobo apareceu, sorrindo, como quem tinha um trunfo nas mãos. Eu sabia que você perguntaria. O seu irmão, ele é agora parte do nosso plano. Sabe as verdades que você nunca conheceu. E se não for comigo, será um alvo. As palavras dele ressoaram como um trovão. Lúcia congelou. O que mais seu irmão poderia saber? O que lhe foi ocultado toda a vida? A marca do desespero que ela sentia era intensa. O que você quer dizer com isso? Seu tom trouxe uma ponta na garganta. Você é a última peça de um jogo muito maior. O lobo sorriu. E em um momento, tudo mudou. A luta não era só entre eles. As cartas estavam na mesa, e a verdade dela ia além do que ela estava preparada para aceitar. O que mais você esconde, João? Lúcia gritou, esperando uma resposta, mas Carlos puxou-a para longe. A batalha externa se intensificava, e as revelações internas pareciam empurrá-la para um abismo de incertezas. O passado e o futuro estavam se entrelaçando de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Enquanto a batalha se tornava mais feroz, a dúvida a rodeou. Até que ponto conhecemos aqueles que amamos? O que mais havia por trás das cortinas, escondido nas sombras? O caos ao redor parecia o eco de uma nova guerra que apenas começava. A explosão fez tudo tremer. Lúcia ficou paralisada, com o coração aos pulos. A poeira subiu como fumaça de um incêndio, e gritos preenchiam o ar ao redor. Era uma cortina de caos. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, tentando se escutar sobre o barulho. Lúcia, agora não é hora. Carlos respondeu, puxando-a para trás de um barril. As balas uniam perto, e Lúcia se exprimia, quase sem fôlego. João estava a poucos passos, olhos arregalados, enquanto o lobo e os valentões se espalhavam, tentando se organizar em meio ao pânico. Lúcia olhou para Carlos. O passado veio à mente, mas não havia tempo. O que ele sabia? Eles estão depois de você. Precisamos sair, disse ele, a voz tensa, olhos alertas. O abalo da explosão ainda ressoava em seus corpos, criando uma esperança inquieta. Mas havia algo em seu olhar, uma intensidade que ela não conseguia ignorar. Um novo rugido de tiros cortou o ar. Lúcia observou o lobo recuar, gritando ordens. Não havia medo no rosto dele, apenas um sorriso. Ele parecia se divertir, mas o que mais a inquietava era a presença de João, o irmão que todos acreditavam estar morto. O que ele estava fazendo ao lado de Lúcia?
para quem ele realmente torcia. Lúcia! Carlos chamou, quebrando seu devaneio. A gente precisa ir agora. Eles vêm cá. A urgência em sua voz trouxe Lúcia de volta. Mas a imagem de João a prendia. Ele parecia tão feroz, tão distante. O que ele havia se tornado? De repente, a porta da fazenda se abriu com um estrondo. Uma figura alta e conhecida se destacou. O que está acontecendo aqui? Era Helena, uma antiga colega de classe, aquela que sempre usou palavras como armas. Agora ela era parte da polícia. Lúcia, você tem que vir com a gente. Eles vão matar vocês, gritou Helena. O olhar dela era desesperado, quase implorando. Mas e João? Lúcia perguntou, sentindo a confusão aumentar. Havia tanto em jogo e a integridade do irmão estava em xeque ali. Ele é um civil. Não. A palavra veio de João, fria como gelo. Você não sabe quem eu sou, Lúcia. Um nó cresceu na garganta de Lúcia, e o ar pareceu se esvair ao redor dela. O que você quer dizer? A voz saiu como um sussurro. O coração dela martelava, e a verdade ameaçava despedaçar tudo. Eu não sou quem você pensa que sou. João respirou fundo, músculos tensos. Eu me juntei ao lobo para me infiltrar. Havia planos maiores, algo que você nunca saberia. Lúcia se perdeu nas palavras. Uma traição de tal magnitude que poderia detoná-la. Você se uniu a eles, para isso, para me deixar aqui, sozinha. Havia um propósito, ele gritou, quase suplicando, mas o olhar dela era de desespero. A conexão que compartilhavam se desfez como fumaça. E antes que Lúcia pudesse responder, algo aconteceu. O pico de tensão explodiu em um segundo. Uma figura familiar surgiu das sombras. Era o pai de Lúcia, Thomas. Ele havia sumido há anos, antes da morte de João. E todos acreditavam que estava morto. Pai? Lúcia mal conseguia articular as palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você está vivo? João olhou para o pai com a frieza de um estranho. O lobo também estava atordoado, mas a expressão dele logo se transformou em um sorriso maligno. Eu sabia que você voltaria, Thomas. Perfeito. O núcleo da família está reunido. A confusão tomou conta. O que você está fazendo aqui? Lúcia disparou, a dor misturando-se ao ódio. Havia tanto que ela não sabia. Eu voltei para resolver um problema, filha. Atraí o lobo para longe de você e da cidade. Fui eu que fiz isso. Thomas declarou com um ar de soberania, como se estivesse contando uma vitória. O chão sob os pés de Lúcia parecia desmoronar. Agora tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo nada fazia. Você estava com o lobo? Ele não é o inimigo, Lúcia. Nunca foi. Os olhos de Thomas brilharam e o desespero se misturava à fascinação. Eu precisei tomar medidas drásticas. A vida de vocês estava em perigo, e eu precisava proteger o que é nosso. Mas mesmo enquanto falava, a incredulidade tomava conta. Como ele podia trair a própria família? Proteger ou manipular? Lúcia gritou. É uma guerra, não um jogo de tabuleiro. Você precisa entender o que está em jogo. Sua voz ressoava como uma batalha em si. E naquele momento, tudo o que Lúcia acreditara desmoronou. Não havia mais confiança. João, Carlos, Thomas, até o lobo havia se tornado um enigma. O passado dela se entrelaçava com um futuro sombrio. E a dúvida pulsava como um tambor em sua mente. As balas uniam como moscas, mas o verdadeiro tiro havia sido a revelação. Com cada respiração, a verdade se tornava um labirinto, e ela estava perdida dentro dele. Até onde eles iriam para proteger os segredos? O que mais estava oculto? Agonia e confusão invadiram seu ser. E então, a única coisa que Lúcia sabia com certeza: a batalha estava apenas começando. Lúcia sentiu o coração disparar, um turbilhão de emoções a assolando. Suas pernas pareciam madeiras, o chão um abismo. Ela mal podia acreditar no que ouvia. Thomas, o pai que todos acreditavam estar morto,
agora estava ali, diante dela, e tudo o que ela pensou que sabia estava se desintegrando. Por que você fez isso? A voz dela saiu como um sussurro, quase quebrando. Quando você se juntou a eles, o que mais você escondeu de mim? Thomas sorriu, mas não era um sorriso de amor. Era a expressão fria de alguém que tinha um objetivo maior e aterrador. Você nunca entendeu, Lúcia. Cada escolha que fiz, cada passo, era para proteger a família. E agora precisamos combater uma ameaça que vai além de nossa compreensão. O proteger, o manipular. Ela estava furiosa, a dor transbordando. Você não pode simplesmente brincar com a vida dos outros. Enquanto o caos espalhava-se ao redor, com os valentões e a polícia se enfrentando, a tensão estava tão alta que qualquer movimento poderia provocar uma explosão. Mas algo ainda estava por acontecer, algo que desestabilizaria ainda mais a situação. Um tiro ecoou e tudo parou. Lúcia virou-se rapidamente. O mundo parecia girar devagar enquanto ela via um homem encapuzado saindo da fumaça, sua silhueta bem conhecida. O coração dela parou. Era ele. Era o verdadeiro lobo. E um sussurro que cortou a coxa do tempo, ele gritou: Lúcia, a verdade está muito mais profunda do que qualquer um de nós sabe. O impacto da revelação fez o peito dela apertar. O que você quer dizer? Ela mal conseguia processar. A presença dele era um mosaico de velha dor e fúria. Seu pai e eu somos muito mais do que adversários. Temos o mesmo sangue. Ele piscou, um sorriso cruel iluminando seu rosto. Os olhos de Lúcia se arregalaram, a incredulidade tomando conta. O lobo não sou apenas eu. Somos uma linhagem, um legado de forças que você ainda não começou a entender. A realidade atingiu como um soco no estômago. João, ao lado dela, estava em choque, mas a expressão de Thomas agora era de um orgulho sombrio. É verdade, Lúcia. O lobo é parte de você, e você é parte dele. Você possui o mesmo potencial, o mesmo papel nesta guerra. Algo dentro dela se quebrou. Isso não pode ser verdade, Lúcia gritou, segurando a cabeça. A conexão que aparentemente tinha com João e o amor por sua família estavam se transformando em algo grotesco e incontrolável. Enquanto os tiros continuavam a ecoar, as palavras de um lobo pairavam no ar como uma maldição. Ele olhou para Thomas, que assentiu lentamente. É a hora, Lúcia. Aceite sua herança. Junte-se a nós. Você pode ser mais forte do que todos juntos. Tudo girava. O que aquilo significava? Uma escolha. Uma traição. O que Lúcia iria fazer? A cada passada, a cada movimento, a cidade está em todo o nosso sangue. Aquela frase ecoava em sua mente, e a urgência era palpável. O que os outros fariam? Como ela poderia lutar contra a verdade que desmoronava sua realidade? Antes que pudesse formular uma resposta, outra explosão aconteceu. O teto desabou em cima deles. Lúcia e João foram lançados para o chão. O barulho era ensurdecedor. O mundo estava desmoronando enquanto ela tentava se recuperar. Quando a poeira assentou, ela olhou ao redor. Ofegante, Carlos tossia. Helena gritava por ajuda. Todos estavam perdidos em meio ao caos. E no meio da confusão, uma figura se levantava. Era o lobo. Ele caminhava em direção a Lúcia, um brilho ameaçador em seus olhos. A batalha não terminou. Ela acabou de começar. O que você escolher será o que definirá quem você realmente é. Com a cidade em ruínas ao fundo, a escolha estava em suas mãos. E aquele mistério, revelações que ela nunca desejou ouvir, deixaram Lúcia em um estado de confusão e desespero. O verdadeiro papel dela no jogo estava prestes a ser revelado. E a verdadeira guerra apenas começava. A poeira da explosão ainda estava no ar, e a tensão entre os presentes era quase palpável. Lúcia se sentia dividida.
o peso das revelações aninhado em seu peito como um fardo impossível de carregar. O olhar de João estava distante, o orgulho de Thomas irradiando uma aura que parecia sufocá-la. Antes que pudesse processar tudo, um tiro ecoou novamente. Mas dessa vez, o disparo não veio de fora, e a espiral de pânico se intensificou. A fumaça entrava nos pulmões, e cada respiração parecia mais difícil. A figura viu o lobo, ergueu-se, e um sorriso satisfeito cruzou seu rosto. Ele sabia algo que Lúcia ainda ignorava. Vejo que as surpresas não param de aparecer, ele falou, com a voz envolta em sarcasmo. O legado da sua família é mais forte do que eu imaginava. E agora, você está dividida entre o amor familiar e a luta. Amor! Lúcia gritou, a raiva fervendo em suas veias. Como você pode falar sobre amor? Você destruiu tudo. A luta interna se tornava insuportável, mas era nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Outra explosão, uma tremenda força que fez o chão tremer sob os pés. O barulho foi ensurdecedor, e quando a fumaça se dissipou, uma figura emergiu dela. Era ela, Maria, a antiga amiga de Lúcia, a quem todos acreditavam estar morta. Maria? Lúcia não podia acreditar. As memórias de risos e segredos compartilhados inundaram a mente dela. Mas tudo se transformou em um misto de indignação e confusão. Como você? Maria ergueu as mãos, ofegante, mas com um sorriso cru. Surpresa. Eu não morri. Na verdade, estou aqui para resolver algumas contas em aberto. Ela olhou para o lobo e então se virou para a fazenda. E Lúcia, você está no centro de tudo. Do que você está falando? Lúcia perguntou, o desespero batendo à porta. Os gritos e os tiros já não eram mais elementos de fundo. Eram parte do pesadelo que a cercava. Você realmente achou que estava sozinha nessa luta? Eu vim atrás de você. Porque a verdade é que a família não é apenas Thomas e João. Os olhos de Maria estavam fixos em Lúcia, e havia uma intensidade que sugeria segredos muito mais profundos. Você é parte disso tudo, Lúcia. A conexão direta entre todas as peças desse tabuleiro de xadrez. O que suas escolhas não estão lhe dizendo é que você é a chave, tanto para o poder de um lobo quanto para a sua própria liberdade. A revelação fez Lúcia tremer. O que você quer dizer com isso? Como assim a chave? Mas antes que Maria pudesse responder, outra série de tiros ecoou, mais próxima. A pressão estava ensaiando um desfecho fatal. O lobo olhava para Maria, uma expressão mista de surpresa e raiva. Você traiu a família, Maria. Achou que poderia entrar nesse jogo sem consequências? Sem consequências? Maria riu com desdém. Você não sabe nada sobre o que está realmente acontecendo, o lobo. A cidade não é nada além de um peão no nosso verdadeiro jogo. Lúcia estava agoniada. O que significava aquilo? Quem eram esses personagens? As palavras de Maria ecoavam em sua cabeça como um tipo de canto de sereias, atraindo-a para um abismo de dúvidas e questionamentos. A cada golpe de tiro, uma nova camada da verdade estava prestes a se revelar. Em um segundo, ela era uma lutadora solitária. No outro, estava no meio de uma guerra que a envolvia. Aprendeu em uma rede de traições e alianças inesperadas. E quando menos esperava, as balas começaram a voar em sua direção. Um grito cortou o ar, e a verdade do que era sua família a atingiu com a força de um punho. Você não sabe qual é o seu verdadeiro destino, Lúcia. Você tem que escolher se juntar a nós ou ser eliminada. Com isso, a sala explodiu em caos, e Lúcia, no meio de tudo, estava presa em um mar de perguntas, enquanto o futuro dela se desdobrava em possibilidades que nunca poderia imaginar. O destino estava selado,
mas quem realmente estava ao lado dela? A dúvida agora era seu único aliado, e a batalha apenas começava. A poeira da explosão ainda estava. O olhar de João estava distante, o orgulho de Thomas irradiando uma aura que parecia sufocá-la. Antes que pudesse processar tudo, um tiro ecoou novamente. Mas dessa vez o disparo não veio de fora, e a espiral de pânico se intensificou. A fumaça entrava nos pulmões e cada respiração parecia mais difícil. A figura de O Lobo ergueu-se, e um sorriso satisfeito cruzou seu rosto. Ele sabia algo que Lúcia ainda ignorava. Vejo que as surpresas não param de aparecer, ele falou, com a voz envolta em sarcasmo. O legado da sua família é mais forte do que eu imaginava. E agora você está dividida entre o amor familiar e a luta. Amor? Lúcia gritou, a raiva fervendo em suas veias. Como você pode falar sobre amor? Você destruiu tudo. A luta interna se tornava insuportável. Mas era nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Outra explosão. Uma tremenda força que fez o chão tremer sob os pés. O barulho foi ensurdecedor. E quando a fumaça se dissipou, uma figura emergiu dela. Era ela, Maria, a antiga amiga de Lúcia, a quem todos acreditavam estar morta. Maria, Lúcia não podia acreditar. As memórias de risos e segredos compartilhados inundaram a mente dela, mas tudo se transformou em um misto de indignação e confusão. Como você? Maria ergueu as mãos, ofegante, mas com um sorriso cru. Surpresa, eu não morri. Na verdade, estou aqui para resolver algumas contas em aberto. Ela olhou para o lobo e então se virou para a fazenda. E Lúcia, você está no centro de tudo. Do que você está falando? Lúcia perguntou, o desespero batendo à porta. Os gritos e os tiros já não eram mais elementos de fundo. Eram parte do pesadelo que a cercava. Você realmente achou que estava sozinha nessa luta? Eu vim atrás de você, porque a verdade é que a família não é apenas Thomas e João. Os olhos de Maria estavam fixos em Lúcia, e havia uma intensidade que sugeria segredos muito mais profundos. Você é parte disso tudo, Lúcia. A conexão direta entre todas as peças desse tabuleiro de xadrez. O que suas escolhas não estão lhe dizendo é que você é a chave, tanto para o poder de O Lobo quanto para a sua própria liberdade. A revelação fez Lúcia tremer. O que você quer dizer com isso? Como assim a chave? Mas antes que Maria pudesse responder, outra série de tiros ecoou, mais próxima. A pressão estava ensaiando um desfecho fatal. O lobo olhava para Maria, uma expressão mista de surpresa e raiva. Você traiu a família, Maria. Achou que poderia entrar nesse jogo sem consequências? Sem consequências? Maria riu com desdém. Você não sabe nada sobre o que está realmente acontecendo, o lobo. A cidade não é nada além de um peão no nosso verdadeiro jogo. Lúcia estava agoniada. O que significava aquilo? Quem eram esses personagens? As palavras de Maria ecoavam em sua cabeça como um tipo de canto de sereias, atraindo-a para um abismo de dúvidas e questionamentos. A cada golpe de tiro, uma nova camada da verdade estava prestes a se revelar. Em um segundo, ela era uma lutadora solitária. No outro, estava no meio de uma guerra que a envolvia. Aprendeu em uma rede de traições e alianças inesperadas. E quando menos esperava, as balas começaram a voar em sua direção. Um grito cortou o ar, e a verdade do que era sua família a atingiu com a força de um punho. Você não sabe qual é o seu verdadeiro destino, Lúcia. Você tem que escolher se juntar a nós ou ser eliminada. Com isso, a sala explodiu em caos, e Lúcia, no meio de tudo, estava presa em um mar de perguntas, enquanto o futuro dela se desdobrava em possibilidades que nunca poderia imaginar. O destino estava selado, mas quem realmente estava ao lado dela? A dúvida agora era seu único aliado, e a batalha apenas começava. Mas então aconteceu algo inesperado.
Lúcia congelou. Era sua mãe, Ana, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. A imagem dela trouxe tanto alívio quanto choque. Mãe! Lúcia gritou, os olhos marejados. A presença dela parecia uma miragem. Ana olhou ao redor, o rosto semi-encoberto pela fumaça, e lançou um olhar cruel para Thomas. Você nunca deveria ter trazido isso para casa. Você não tem ideia do que fez. O coração de Lúcia pulou. O que Ana sabia? Lúcia agora tinha mais perguntas do que respostas. As conexões começavam a se entrelaçar em um conceito mais sombrio do que poderia imaginar. E naquele instante, tudo parecia mais um quebra-cabeça enigmático. As balas continuavam a soar. Os aliados se transformaram em inimigos e os segredos simplesmente não pareciam mais seguros. O que realmente significava ser parte daquela família? Um grito cortou o ar enquanto o caos envolvia todos, e no epicentro desse turbilhão, Lúcia ficou paralisada, sabendo que o que viria a seguir mudaria tudo de uma forma que ela nunca imaginou. A verdade dela estava prestes a explodir, e nessa tempestade de revelações, quem restaria de pé? A poeira da explosão ainda estava no ar, e a tensão entre os presentes era quase palpável. Lúcia se sentia dividida, o peso das revelações aninhado em seu peito como um fardo impossível de carregar. O olhar de João estava distante, o orgulho de Thomas irradiando uma aura que parecia sufocá-la. Antes que pudesse processar tudo, um tiro ecoou novamente. Mas dessa vez, o disparo não veio de fora, e a espiral de pânico se intensificou. A fumaça entra. Ele sabia algo que Lúcia ainda ignorava. Vejo que as surpresas não param de aparecer. Ele falou, com a voz envolta em sarcasmo. O legado da sua família é mais forte do que eu imaginava. E agora você está dividida entre o amor familiar e a luta. Amor? Lúcia gritou, a raiva fervendo em suas veias. Como você pode falar sobre amor? Você destruiu tudo. A luta interna se tornava insuportável, mas era nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Outra explosão, uma tremenda força que fez o chão tremer sob os pés. O barulho foi ensurdecedor, e quando a fumaça se dissipou, uma figura emergiu dela. Era ela, Maria, antiga amiga de Lúcia, a quem todos acreditavam estar morta. Maria? Lúcia não podia acreditar. As memórias de risos e segredos compartilhados inundaram a mente dela, mas tudo se transformou em um misto de indignação e confusão. Como você? Maria ergueu as mãos, ofegante, mas com um sorriso cru. Surpresa, eu não morri. Na verdade, estou aqui para resolver algumas contas em aberto. Ela olhou para o lobo e então se virou para a fazenda. E Lúcia, você está no centro de tudo. Do que você está falando? Lúcia perguntou, o desespero batendo à porta. Os gritos e os tiros já não eram mais elementos de fundo, eram parte do pesadelo que a cercava. Você realmente achou que estava sozinha nessa luta? Eu vim atrás de você, porque a verdade é que a família não é apenas Thomas e João. Os olhos de Maria estavam fixos em Lúcia, e havia uma intensidade que sugeria segredos muito mais profundos. Você é parte disso tudo, Lúcia. A conexão direta entre todas as peças desse tabuleiro de xadrez. O que suas escolhas não estão lhe dizendo é que você é a chave. Tanto para o poder de o lobo, quanto para a sua própria liberdade. A revelação fez Lúcia tremer. O que você quer dizer com isso? Como assim a chave? Mas antes que Maria pudesse responder, outra série de tiros ecoou. Mais próxima, a pressão estava ensaiando um desfecho fatal. O lobo olhava para Maria, uma expressão mista de surpresa e raiva. Você traiu a família, Maria. Achou que poderia entrar nesse jogo sem consequências? Sem consequências? Maria riu com desdém. Você não sabe nada sobre o que está realmente acontecendo, o lobo. A cidade não é nada além de um peão no nosso verdadeiro jogo.
Lúcia estava agoniada. O que significava aquilo? Quem eram esses personagens? As palavras de Maria ecoavam em sua cabeça como um tipo de canto de sereias, atraindo-a para um abismo de dúvidas e questionamentos. A cada golpe de tiro, uma nova camada da verdade estava prestes a se revelar. Em um segundo, ela era uma lutadora solitária. No outro, estava no meio de uma guerra que a envolvia. Aprendeu em uma rede de traições e alianças inesperadas. E quando menos esperava, as balas começaram a voar em sua direção. Um grito cortou o ar, e a verdade do que era sua família a atingiu com a força de um punho. Você não sabe qual é o seu verdadeiro destino, Lúcia. Você tem que escolher: se juntar a nós ou ser eliminada. Com isso, a sala explodiu em caos, e Lúcia, no meio de tudo, estava presa em um mar de perguntas. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante cortou o ar. Lúcia virou-se e viu uma figura encapuzada se aproximando, os olhos ocos e vazios sob a sombra do capuz. As palavras dessa figura cortaram a tensão como uma faca afiada. O destino de todos vocês já foi selado. A voz era familiar, e um frio percorreu a espinha de Lúcia quando a figura retirou o capuz. Era sua mãe, Ana. Mas não era a Ana que ela conhecia. Os olhos dela brilhavam com um poder sombrio, uma força avassaladora que transparecia em toda a sua presença. Mãe, Lúcia sussurrou, a incredulidade rasgando sua voz. O que aconteceu com você? Ana soltou uma risada baixa, carregada de algo que Lúcia não reconhecia. Você realmente achou que eu estava morta? Eu estava apenas me preparando para vir até você e complete a projeção do legado. Você é a chave, Lúcia, e a verdade que carrega é muito maior do que pode imaginar. A mente de Lúcia ficou nebulosa. O que queria dizer com isso? Se sua mãe estava viva e parte deste jogo traiçoeiro, quem era realmente o lobo? O medo arrebatou sua essência. Você não entende, Lúcia. O que fizemos? A influência que temos é muito maior do que apenas uma luta entre o bem e o mal. Todos nós aqui estamos entrelaçados por um propósito. Você não deve se opor a isso, Ana disse, envolvendo Lúcia em um olhar intenso. Os pensamentos de Lúcia giraram. Você está do lado dele. Seu lamento era uma facada no silêncio. Não, você não entende. Tudo o que fizemos, todas as escolhas, eram para prepará-la. O mundo precisa mudar, e você é a única que pode fazer isso. A confiança de Ana era quase palpável, mas havia algo sinistro em sua determinação. E nesse momento, enquanto a verdade começava a emaranhar ainda mais, as balas ainda voavam. A lealdade de Lúcia agora era como um quebra-cabeça em que as peças não se encaixavam. As alianças pareciam perigosamente instáveis. E a batalha, ela mal tinha começado. O chão tremeu enquanto o lobo sussurrava algo incompreensível. As consequências do seu legado serão maiores do que você pretende, princesa. E com isso, Lúcia sentiu que todos os segredos que sua vida conhecia estavam prestes a desmoronar. O que realmente estava acontecendo? O que sua mãe sabia? E se o lobo, ou sua mãe, estivesse certo, o que ela deveria fazer? No caos ao redor, a linha entre amor e traição se tornou difusa. Tudo o que pensava saber desmoronava ao seu redor. A batalha apenas começava, mas a verdadeira guerra se travava dentro de si. E agora, o que restava? O caos reinava. As explosões ecoavam como gritos de um mundo desmoronando, e Lúcia, em estado de choque, procurava entender toda a confusão que se desenrolava diante dela. A presença de sua mãe, Ana, a fez sentir um misto de alegria e desespero. As revelações estavam se acumulando como uma tempestade ameaçadora. Mãe, por favor, você precisa me dizer o que está acontecendo. Lúcia implorou,
as palavras saindo arrastadas, como se estivessem presas em sua garganta. Cada olhar trocado entre os presentes parecia carregar um peso, um farol de segredos e traições que pendiam no ar. João e Thomas se entreolharam, as expressões deles mudando de grande expectativa para confusão. Você tem que entender, Lúcia, Ana começou, o tom dela agora carregado de uma urgência que deixava todos à beira de um colapso. O que fazemos aqui é muito maior do que a luta por esta cidade. É sobre um legado que vocês ainda não compreendem completamente. A conexão que temos é mais forte do que qualquer laço que você possa imaginar. Lúcia sentiu a pressão aumentar. Cada palavra de sua mãe era como um veneno doce. Mas a que custo? Que você espera que eu faça? Se juntar ao lobo? Sua voz subiu, transbordando raiva e desespero, enquanto o peso da escolha ameaçava esmagá-la. Você é a chave. O lobo interveio, um sorriso maligno tomando conta de seu rosto. Com você ao nosso lado, os planos que temos para a cidade podem finalmente ser concretizados. Naquele momento, o chão tremeu de novo, e Eliane, uma nova figura, gritou: Lúcia, precisamos ir agora. A cidade não está mais segura. As palavras dela cortaram o caos como uma faca. O tempo estava se esgotando, e as balas ainda zumbiam por perto. Sem hesitar, Lúcia olhou para João, a dúvida em seus olhos. Ele parecia perdido, sua identidade se despedaçando diante dela. O que você vai fazer? Ele questionou, a voz embargada. Os papéis estavam trocados. O amor familiar que ela acreditou ter era agora uma prisão. Em um impulso, Lúcia se virou para Ana. Se isso é um legado, então preciso decidir meu próprio caminho. Não quero ser uma peça em seu jogo. Sua voz soava firme. Os olhares se intensificaram. A tensão pendia no ar como um fio prestes a se romper. Ela sentia a coragem crescer dentro dela. Um novo tipo de força. Autoafirmação pura. Não posso lutar ao lado de quem não sei se é meu inimigo ou meu aliado. E com isso, o tempo pareceu desacelerar. Uma série de estrondos se encaixou nas janelas e mais uma explosão ecoou, criando uma entrada de fumaça. Foi nesse momento que Lúcia percebeu que a única saída era para frente. Vamos sair. Agora! Gritou Carlos, trazendo Lúcia de volta à realidade. E todos correram, Lúcia na frente, abrindo caminho para a liberdade. Cada passo era como uma vitória sobre todas as mentiras que a mantiveram presa. Lá fora, o ar estava carregado de fumaça, mas a luz do sol começava a aparecer lentamente, como uma promessa de um novo começo. O caos da cidade ao fundo parecia distante, quase irrelevante agora. E enquanto se afastavam do horror atrás deles, Lúcia olhou para os rostos ao seu redor. Era o verdadeiro começo de uma nova história. Uma que ela moldaria de acordo com suas próprias escolhas. Havia ainda muito a resolver. A batalha verdadeira havia sido apenas iniciada. Mas naquela nova luz, Lúcia se sentia viva. E enquanto caminhava, a certeza crescia dentro dela. O que viria a seguir era uma nova jornada. E ela estava pronta. Antes que você se vá, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio.